você abrisse a sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5, amém? Tiago, capítulo 1, verso 5 a 8. Glória a Deus. Você que tem aí o seu smartphone, fica facinho achar. Você que trouxe a Bíblia física, Tiago, Novo Testamento, irmão mais velho de Jesus, que escreve esta carta especialmente àqueles que estavam em Jerusalém, aos judeus, mais propriamente dito, mas uma carta que fala muito da nossa questão, quanto à nossa fé, quanto à nossa perseverança. Amém? Vamos ler lá, Tiago, capítulo 1, verso 5 em diante. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá, olha só, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós agora entregamos este culto para Ti. Tudo que nós estamos aqui hoje fazendo é para o louvor do Teu nome, é para Ti, Deus. Aqui não estamos cultuando a homens, não estamos fazendo algo para homens ou para situações, mas é tudo para Ti, Deus. Direciona este culto, que esse ambiente de glória, de presença, Pai, seja contínuo aqui neste momento da Tua palavra. Que esta palavra venha ser revelada ao coração de cada um e como sementes sendo lançada nos corações, e cremos que no tempo certo, na estação própria, dará o seu fruto e os teus filhos colherão em atitudes, em ações para transformar a sua vida, transformar a sua família, papai. Fala conosco hoje de uma forma poderosa, guarda a tua igreja em todo o tempo, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, Tiago ele escreve esta carta. Ele se preocupou muito em escrever esta obra, vamos dizer assim. Ele mostra exatamente, dá aquele realce, falando exatamente do cristianismo, né? Como o cristianismo precisa ser marcado por uma fé que age, por uma fé que tem uma ação, não apenas uma fé na questão do falar, que fique apenas nas palavras, mas uma fé verdadeiramente que eu transforme ela em ações. Então ele escreve esta carta aqui, mostrando exatamente isso, né? Que as nossas atitudes, e as nossas ações, elas vão ser de formas práticas, através do nome de Jesus. Então Tiago, ele foca nesta carta, a fé que é testada por meio de provas, por meio de tentações, por meio de aflições, e pelas quais nós, os verdadeiros cristãos, aqueles que estão em Cristo, o povo de Deus, os filhos de Deus, possam passar. Se eu perguntar aqui, quem está passando por alguma prova? Talvez todos vão levantar as mãos. Quantos aqui às vezes passam por tentações e lutam? Entenda que quando eu sofro a tentação, não significa que eu peco, mas a tentação ela precisa ser resistida por mim, para que eu não cometa o pecado. Então eu preciso ser forte, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É a palavra de Deus. Mas eu creio que em tempos como os de hoje, estamos vivendo em tempo de pandemia, crise econômica, crises existenciais, emocionais. Hoje a busca por questões sobre depressão, sobre ansiedade, tem tomado as pessoas e tomado as famílias. Você vai ouvir em manchetes, em jornais, os temores, as preocupações, os medos. E a inconstância, querido, faz parte hoje de uma situação que é vivida de uma forma muito grandiosa pela humanidade. O que é inconstância? A inconstância é a característica do que ou quem é inconstante. Falta para ele perseverança, falta para a pessoa firmeza. A pessoa inconstante, ela tem uma tendência a mudar de ideia a qualquer momento. Ela tem uma tendência a mudar de opinião, mudar de atitude. Ela é totalmente volúvel a qualquer situação momentânea. Ela simplesmente é uma pessoa, como diz que nós lemos aqui em Tiago, instável. Quantos conhecem pessoas assim? Talvez você esteja levantando a mão e falando de si mesmo, não é verdade? Vamos falar a verdade, meus irmãos. E a inconstância
em termos psicológicos, ela é um dos sintomas de uma pessoa que tem características de transtorno bipolar. A pessoa que sofre de transtorno bipolar, ela tem vários sintomas. E um dos sintomas é a inconstância. E essa pessoa que ela tem esse transtorno bipolar, ela tem problemas, por exemplo, de concluir tarefas, projetos. Ela não dá sequência em processos na vida dela. Ela facilmente se torna uma pessoa depressiva. Ela perde simplesmente, quando ela entra nesse estado depressivo, ela perde o interesse pelas coisas, ela perde o prazer de realizar projetos e de propósitos que Deus estabeleceu para a vida dela. Isso num sentido psicológico. E a inconstância também faz parte, meus amados, do sentido bíblico. Quando você vai para a palavra de Deus, você vai também lá encontrar homens e mulheres que tiveram situações inconstantes. E infelizmente você vai olhar, por exemplo, para a vida de Pedro. Pedro, por mais que ele foi discípulo de Jesus, um dos 12, ele foi também um homem constante, ao ponto de quando aquele soldado foi prender Jesus, o que ele fez? Lá dera o rapaz, eu acho que Pedro era meio bipolar. Não é, Bruno? Eu creio que ele era bipolar. Ele tinha uma personalidade muito forte, possivelmente um sanguíneo, mas rapaz, ele era bipolar. E o que ele faz? Ele tira ali a faca e corta a orelha do soldado, do Malcolm, né? Obrigado, Nani. Ou seja, mesmo com 3 anos de ministério, seguindo a Cristo, seguindo ao seu mestre, ele ainda tinha problemas de personalidade, ao ponto que quando Jesus já estava sendo levado ali como prisioneiro, para ser torturado e levado ali à cruz, quando ele se reunia com as pessoas, o que aconteceu? Ele por 3 vezes traiu Jesus. Quando ele vê o seu mestre Jesus sendo crucificado e morto, o que Pedro faz? Na inconstância dele, diante da situação da perca do seu mestre, do seu referencial, o que ele faz na inconstância? Ele persevera? Não, Jesus nos deixou ensinos, Jesus nos ensinou a perseverar, Jesus nos ensinou, vamos continuar. Ele juntou os 12 apóstolos ali, na verdade não tinha mais 12, 11, juntou os 11, não, vamos continuar, vamos abrir igreja. Não, ele e mais outros discípulos voltaram o quê? A pescar, inconstância. Não foram atrás do propósito e do projeto ao qual Jesus inicia-se no seu ministério, passa aqueles 12, a 70, a todos aqueles que seguiam a Jesus. E quando nós olhamos para a palavra também, vamos ver o próprio povo hebreu, o povo judeu. Quando você vai para Juízes ler, você vê a inconstância desse povo. Você vê que era um povo que facilmente pecava, se arrependia e voltava os olhos para Deus. Pecava, se arrependia e voltava os teus olhos para Deus. Um povo inconstante. No próprio deserto, quando Moisés tira ali, Deus usa a vida de Moisés para tirar o povo daquele deserto, era perceptível a inconstância daquele povo. Meus amados, a inconstância tem atingido a humanidade, tem atingido a igreja não tem perseverado naquilo que ela recebe de revelação da palavra de Deus, e Deus não tem o desejo que eu e você sejamos pessoas inconstantes, mas Ele quer que venhamos a entender a perseverança, e perseverar naquilo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. Há uma promessa um dia que foi liberado sobre você, há um propósito que um dia você recebeu por parte do Senhor, uma revelação, ou talvez você esteja buscando esta revelação do seu propósito, mas Deus deseja que eu e você possamos olhar para o alvo e sermos constantes rumo ao alvo. A inconstância, meus amados, vai fazer com que eu e você não experimentamos a beleza da presença e do propósito de Deus. A inconstância, ela vai nos paralisar, a inconstância vai nos travar, como paralisou Pedro, como paralisava o povo. A inconstância fez o povo no deserto não ir direto para a terra que Deus prometeu, mas fez o povo pela inconstância rodar por mais 40 anos. E outra, a inconstância não permitiu aquele povo entrar na terra a qual Deus prometeu para eles. É muito sério. Quantos de nós começamos algo e paramos no meio do caminho? Vou fazer essa pergunta para você. Você já começou projetos e parou no meio do caminho? Levante a mão, quem tem essa coragem? Eu já. Quantas coisas, na verdade, que nós iniciamos e simplesmente nós paramos. A Letícia levantou as 2 mãos. Meu irmão, a tua fé vai alcançar o coração de Deus e você não será mais inconstante. Mas é verdade, meus irmãos, quantos começaram faculdade e não terminaram? Quantos começaram negócios, empresas, começam empolgado, Deus deu um propósito para mim, Deus vai fazer tal coisa, eu recebi uma revelação do alto, eu vou abrir um empreendimento, e você vai, investe, e vem os problemas, vem as situações, e você logo para. Quantos de nós não começamos o nosso ministério?
vem para a igreja, recebe o primeiro amor, empolgados, eu quero tocar, eu quero ministrar, eu quero pregar, eu quero servir na casa do Senhor, e você começa a servir, mas como todo cristão é provado, quando começa a sua provação, você logo para. Pode perceber, a primeira coisa que nós paramos em nossas vidas, é algo quando nós começamos na casa do Senhor, pode perceber. Quando nós começamos a viver uma vida inconstante, quando nós começamos a passar por ventos, por tempestades nas nossas vidas, pode perceber, a primeira coisa que você para é de servir a Deus. Você para com a obra que Deus começou na sua vida na igreja, você para de orar, você para de ler a Bíblia, você para de jejuar, você para de falar e de pregar o Evangelho de Deus. É a primeira coisa que nós simplesmente abandonamos quando entramos em um processo de inconstância. A inconstância, meus amados, ela prende você num maldito ciclo de altos e baixos. Como isso é horrível. Quem passa mal em montanha-russa? Eu passo mal, velho. Você não consegue passar mal quando você vê a sua vida assim, ó. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Deus não tem esse propósito para a sua vida. Hoje Deus quer romper com esse espírito de inconstância na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério. Meu irmão, é hora de avançar. Quem tem inconstância não avança, porque inconstante ele vai ser sempre abalado por circunstâncias. Mas quem é constante naquilo que Deus o chamou, ele vai avançar, ele vai prosperar. Eu falo de prosperar, não falo de uma questão financeira, mas eu falo de prosperar em todas as áreas e na principal, no meu relacionamento com Deus, porque é Ele que revela o que está no coração dele, e quando eu tenho a revelação daquilo que está no coração do Senhor, eu vou avançar para o caminho certo, porque Deus liberou um propósito para nossas vidas. E nesse texto, eu quero colocar aqui, através desse texto, 4 pontos, passos, vamos dizer assim, para hoje nós quebrarmos, para hoje nós rompemos com esse espírito de inconstância, e não mais perdemos a oportunidade de recebermos coisas tão maravilhosas da parte do Senhor nessa terra. Eu sei que o nosso tempo e o nosso alvo deve ser a eternidade, como foi ministrado no domingo, mas amados, eu quero viver um tempo poderoso aqui na terra, eu quero ver milagres, eu quero ver o Senhor operando, eu quero ver famílias sendo curadas, libertas, eu quero sim prosperar na minha vida, eu quero sim ter conquistas. Quem não deseja isso? Mas eu preciso entender que quando vir os ventos, vir a tempestade, como nós lemos no livro de Tiago, eu quero ser uma pessoa constante, caminhar e não desanimar. O primeiro passo, você precisa entender que a inconstância, ela não é uma responsabilidade das pessoas ou de Deus. Ou seja, a famosa terceirização de uma frustração ou de uma decepção que ocorre na sua vida. Em Lamentações 3,39 diz: como pode um homem reclamar quando é punido por seus próprios pecados? Eu peco, ando numa vida de iniquidade, de inconstância, mas eu culpo a quem? A Deus. Eu culpo a quem? As pessoas. Quem cometeu o pecado fui eu. Deus não aceita, meu irmão, e não vai aceitar assumir uma responsabilidade que não é dele, que você escolheu você escolheu e tomou essa decisão. Muitos de nós planejamos os nossos próprios projetos, muitos de nós tomamos as nossas próprias decisões, egoístas, individualistas, tiramos Deus do propósito das nossas decisões. Eu vou perguntar, mas não levante a mão, quantos de vocês, quantos de nós oramos e esperamos a resposta de Deus para uma decisão ou para uma escolha? Talvez poucos. E quantos na vida, quanto aqui, meu amado irmão, já tomou decisão, foi contra a vontade de Deus e depois, quantos aqui tem coragem de levantar a mão? É horrível, não é verdade? Quando você toma uma decisão, depois você vê, meu amigo, quebrei a cara. Nós muitas vezes tiramos Deus da nossa centralidade do nosso propósito. Provérbios diz que muitos são os planos do homem, mas a última ordem vem de Deus. E muitas vezes nós queremos culpar a Deus, queremos culpar as pessoas, jogar sobre as pessoas a responsabilidade da nossa inconstância. É culpa da igreja, é culpa do Roberto que não sabe dar um sol no baixo, por isso que eu não senti a presença de Deus no culto. Eu pequei porque eu vi a Vânia tirando foto, eu pequei porque eu vi o irmão fazendo tatuagem e me escandalizei, eu pequei porque eu fiz isso, eu pequei. E começamos a
terceirizar. É como se um espírito de Adão e Eva viesse sobre a nossa vida e um começasse a jogar a culpa no outro. Ah, mas foi esta mulher que me deste, ó pai. Aí a mulher, mas foi a cobra que apareceu. E coitada da cobra. Foi culpar quem? Amados, está na hora de pararmos de culparmos as pessoas e até mesmo a Deus por aquilo que nós não temos conseguido permanecer e perseverar. Não adianta, meus amados, projetarmos a culpa nessas pessoas pelos nossos fracassos, pelas nossas decepções. Não podemos dizer que perdemos o ânimo ou a paixão por alguma coisa, porque isso vem uma atitude nossa. Há um teólogo do século XIX, Jean Jacob, ele fala o seguinte: o inconstante possui duas almas, uma tocada por Deus e a outra ocupada com o mundo. Torna-se falso ambas as direções, falso para com Deus e falso para com o mundo. Não temos que jogar as responsabilidades diante de Deus e das pessoas por sermos pessoas inconstantes, por diante de um vento ou por diante de uma tempestade, desanimarmos, desistirmos, pararmos com os nossos projetos, pararmos com os nossos planos, pararmos de cumprir aquilo a qual Deus nos chamou. Não podemos mais culpar. Meus amados, o primeiro passo para você ser uma pessoa constante é assumir total responsabilidade pelas suas ações e atitudes. É falar: eu errei, mas só que o Senhor hoje, da mesma forma que eu caí, eu irei me levantar pelo poder do Senhor. A grande questão, meus amados, não é você cair, é quando isso começa a se tornar algo comum na sua vida. É quando exatamente esse cair não vira mais um acidente de percurso, como é o ditado popular. Foi um acidente de percurso, não. É muito ruim, a inconstância, quando alguns fracassos, decepções, alguns pecados não são aceitas e reconhecidas por você, arrependidas e transformadas por uma nova direção. Esse é o problema. A palavra diz que a graça do Senhor nos basta e o poder dele aperfeiçoa-se em nossa fraqueza. Então, o primeiro passo, se você quer ser uma pessoa mais constante na sua vida, pare de responsabilizar a Deus e as pessoas. Olhe apenas para si. Paulo, na primeira carta a Coríntios, capítulo 11, ele escreve, claro, informando da Santa Ceia, mas ele diz assim para mim e para você: avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe um pouquinho para você. Segundo passo, baseie as suas decisões no compromisso com o Senhor e não no sentimento ou no desejo. Em Jó 22, 28 diz: o que você decidir, se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Meu amado, compromisso é o que a gente tem que cumprir mesmo, sem sentir vontade ou desejo. Quando eu tenho um compromisso de ler a palavra, quando eu tenho um compromisso de orar, quando eu tenho um compromisso de jejuar, quando eu tenho um compromisso com a obra do Senhor, mesmo que eu não sinta vontade, eu preciso fazer. Me diz uma coisa aqui, meu irmão, quem tem vontade de acordar amanhã às 5 horas da manhã para o trabalho? Vamos falar a verdade, você tem vontade? Quem tem vontade de levantar amanhã às 6 horas da manhã para o trabalho? Todo mundo tem vontade? Vamos ser sinceros, o sincerão. Quem não tem vontade de levantar amanhã cedo para ir trabalhar? Ô filho, você está em casa, né? Mas você precisa, não é precisa? Por que você levanta e vai? Porque você tem um compromisso com o seu chefe. Se você não for, o que vai acontecer? Desconta o seu sábado e domingo, não é verdade? O desconto mexe no bolso, é impressionante. Mexeu no bolso, meu irmão, o cara faz qualquer coisa. Tem gente que na preguiça de ir segunda a trabalhar, tem coragem de até ir lá no hospital e fingir uma doença e pegar um testado. Quem já não fez isso, meu irmão? Quem não fez? Que atire a primeira pedra. Você está entendendo? Como as nossas decisões, elas não podem ser pautadas pelos nossos desejos, porque vamos falar a verdade, o nosso desejo é levantar amanhã, não ir trabalhar, né, Ronaldo? Puxar ali o extrato da conta, você vê lá que você tem 500 mil depositado na sua conta, aí você abre lá, como diz o Pércio, abre lá na planilha de trade, onde eu vou investir hoje esses 500 mil? Investe, pega a caneca de café, põe o pezão para cima e vai assistir um jornal.
É verdade, meu irmão? Quem quer isso amanhã? Ah, é. Mas aí, nós, pobres mortais, ainda revestidos desse corpo corruptível, temos que acordar amanhã cedo, ir para a labuta, ouvir xingamento do chefe, de cliente, ver que a sua conta está zerada, o quinto dia útil não chega de jeito nenhum, as dívidas estão chegando, você aí atarefado, não é verdade? Mas, meus amados, mas você tem um compromisso com o seu chefe, você tem um compromisso com a sua família por conta do dinheiro. Então, nós não podemos basear as nossas decisões nos nossos sentimentos e no nosso desejo. A verdadeira tragédia não é morrer, mas é não viver a vida que Deus planejou para mim. Diz um teólogo, Erwin McManus, também do século XIX. É realmente a pior tragédia, morremos e saber que não tivemos a oportunidade de viver a plena e abundante vontade de Deus para a nossa vida. Quem honra o compromisso que Deus estabelece sobre as nossas vidas, vai vencer a inconstância. Quando você honra o compromisso que você tem com a sua família, quando você honra o compromisso que você tem com os seus pastores, líderes, quando você honra o compromisso que você tem com o seu ministério, e principalmente com a chamada de Deus para a sua vida. O que é honrar, pastor? É ler a Bíblia constantemente, é orar constantemente, é pregar a palavra constantemente, é jejuar constantemente, é adorar constantemente, é fazer a vontade de Deus constantemente. Ou seja, a partir daí, as minhas decisões, elas vão se pautar não mais nos meus desejos e sentimentos, mas elas vão se pautar no compromisso que eu tenho com Deus, na aliança que eu tenho com o Senhor. Quando eu olho de aliança, eu olho a camisa do Rodrigo, porque eu sei que hoje não vai chover, e nem iremos ser inundados por um dilúvio. Mas, meu irmão, eu posso fazer a piada. Eu perco, se eu perder, eu perco o irmão, né? São alianças. Deus, Ele mostra a sua aliança que é imutável por mim e por você. E mesmo em meio à nossa infidelidade e nossa inconstância, porque, vamos falar a verdade, nós como homens e mulheres, nós estamos constantemente sendo levados pelo vento, não é verdade? Quem não se sente assim, quem já não andou assim? Então, meus amados, está na hora de você pautar as suas decisões pelo compromisso que você tem com a palavra, pelo compromisso que você tem com Deus, pelo compromisso que você tem com a verdade, que nos liberta, que nos santifica e nos leva a cumprir o propósito de Deus, e não com os seus sentimentos e emoções. Tome cuidado quando você toma a decisão pautada pelos seus sentimentos e desejos. Tome um cuidado. Quero ver amanhã, meu desejo é de ficar em casa agora a semana inteira. Chefe, eu estou me demitindo. Duvido que você vai fazer isso. Quem vai fazer isso amanhã? Quando estiver tocando a musiquinha do Fantástico agora à noite, você, meu Deus, já bateu aquele frio na barriga que eu tenho que trabalhar. Então, meus amados, da mesma forma deve ser o nosso compromisso com Deus. O terceiro passo é você entender que a fraqueza e falha vão acontecer na sua caminhada. Não tem jeito. Não pense que você é super-homem. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Vê se é o super-homem ou a super-girl. Vê se é o He-Man. É o He-Man que está do seu lado aí? Ou Thundercats? Vê se é o Pink e o cérebro que está do seu lado. Eu vou conquistar o mundo. Meu irmão, somos humanos. Olha o que diz em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus voltar. Ele vai fazer a obra em nossa vida, meu irmão. Então, fraquezas e falhas são consequências da nossa humanidade como homens. Vocês não estão olhando para um pastor super-homem? Cadê o irmão que estava com a camisa de super-homem? Onde você não está hoje? Não existe super-homens, não existem super-mulheres, não existem super-pastores. Vocês estão olhando para a humanidade, para as nossas falhas e fraquezas que vão sempre existir. E muitas vezes nós ficamos nos martirizando pelas nossas falhas. Por que nós nos afastamos da presença de Deus e nos tornamos pessoas inconstantes? Porque pegamos as nossas falhas, as nossas fraquezas, nos martirizamos e começamos a nos tornar vítimas, nos vitimizando do nosso próprio pecado, das nossas próprias mazelas. Para de choramingar. Não olha o leite derramado, meu irmão. Olha a vaca, que ainda está dando leite para você. A gente tem mania de olhar o leite que se derramou, o leite derramou, perdi o leite. E
e você esquece que você está com a vaca do lado. Enfia o baldinho lá, enche o copo até transbordar. Entenda isso, não fique se martirizando. Mas ele disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, olha só, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 9 ao 10, entenda, quando penso que sou fraco, é aí que sou forte, então se alegre por conta das suas fraquezas. E é muito interessante que Paulo, ele mostra, lá em 2 Coríntios 11, 30, ele fala, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O próprio apóstolo Paulo estava deixando evidente, olha, se uma coisa eu preciso me orgulhar, é que eu também tenho fraquezas, é que eu também tenho falhas, é que também tenho debilidades e necessidades, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa em mim, porque a graça dele me basta. Então, meu irmão, minha irmã, quebre hoje com esse espírito de inconstância na sua vida, pare de choramingar algo que ainda dá tempo de você restaurar, que ainda há chance quando o rio passar, quando esse rio transbordar na sua vida, esse rio tocar a raiz da sua alma, você vai frutificar, vai dar os frutos do tempo certo, mas precisa perseverar, e parar de ser inconstante. Paulo estava reconhecendo as suas dificuldades e aflições, olha que lindo, e a gente tem dificuldade de nós reconhecermos, na verdade, meu irmão, a gente tem dificuldade de nos expor, quando somos falhos e negligentes em algumas coisas, temos dificuldade de expor a nossa dificuldade, e o próprio apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, homem que foi usado por Deus, e é até hoje para nos abençoar com as suas cartas, uau, ele demonstrou, se tem uma coisa que eu me orgulho, é das minhas fraquezas. Entender que nós somos humanos. Entender que a inconstância muitas vezes virá. Você vai sentir vontade de parar. Você vai ter desejo, não vou mais continuar. Mas, meu irmão, lembre-se do que Cristo fez por você, porque Jesus em nenhum momento sobre a sua vida, aqui na terra, mesmo entendendo a humanidade, porque Ele se tornou homem, habitou entre nós e deixou toda a sua glória e esplendor. E Ele entende, Ele compreende essas suas necessidades, Ele compreende o que você passa, o que você pensa, o que você sente. Mas nós precisamos entender que Cristo habita em nós. Cristo vive em mim, aleluia. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tire o eu um pouquinho da sua vontade, tire um pouquinho o seu eu do seu controle, tire um pouquinho a sua vontade e desejo do controle da sua vida. E o quarto passo e último é, aprenda a confiar totalmente em Deus. Salmo 125 diz, muito conhecido, tem até uma música muito antiga que diz, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não é apenas a questão de ter fé, porque eu posso ter fé na palavra, mas como nós vemos em Tiago, e Tiago fala isso na sua carta, ele mostra, precisamos ter uma fé ativa, uma fé de obras. Fé sem obras é morta. A minha fé, ela precisa ir além do que eu falo. E aí, meu irmão, você está doente? Ah, estou um pouquinho ruim. Tome posse, receba a cura. Amém. Mas na verdade o amém só soou da boca para fora, porque no teu espírito isso não foi processado e você não crê que você vai ser restaurado. Não crê que você vai ser ali curado. Não é apenas ter fé, é confiar plenamente no poder de Deus. A confiança em Deus, meus irmãos, é o segredo para nós expulsarmos todo esse espírito de inconstância que tem dominado famílias, tem dominado homens, mulheres, jovens, tem dominado a igreja. É a única forma de confiarmos em Deus, e nós precisamos de todas as formas parar de fazer coisas do nosso jeito, porque é aí que entra a inconstância. Pare de fazer por você, deixe Deus no controle, deixe Ele à vontade na sua vida, deixe Ele opinar. Homem é interessante, não é verdade? O homem vai ensinar a esposa, ou vai, às vezes é o filho, alguém. Já percebeu como a gente que tem costume de dirigir muito, a gente quando está no banco do passageiro ou atrás, a gente quer estar no controle do volante? Às vezes o pezinho até vai junto,
Quem já viu e sentiu isso no seu comportamento? O pezinho vai junto. E pior coisa, às vezes as esposas são assim, né? Ah, vira aqui à direita. Não, pega a esquerda. Ah, eu falei para você ir reto. As esposas são assim? Hein, Slay? Denuncia Jesus, né? Ah, não vai para esse caminho, né, Vitor? Ah, vai para aqui. Copiloto, isso, Dê. Aí a pessoa está do seu lado, você sabe o caminho, você tem confiança. A pessoa fala, freia, para. Cuidado, vira à direita, vira à esquerda, dá seta. Você ligou os farol? A Slay é assim, Você já viu aquela pessoa que você está no volante, mas ela quer ter o controle no volante, você dá vontade de falar assim, vem aqui, dirige. Não é verdade? Mas irmão, desculpa mulheres, a mulherada é assim a maioria das vezes. Homem também, às vezes eu vejo o Vitor dirigindo, eu fico falando, cuidado com o buraco. Ah, pega esse caminho. E a gente esquece que quem está no controle é a pessoa. E se ela deseja a sua opinião, ela pode perguntar, Roberto, qual caminho você acha que é melhor que eu faço? Muitas vezes nós temos essa atitude, na maioria das vezes, nós temos essa atitude com Deus. Deus está no controle da nossa vida por um tempo, e de repente você vê o vento vindo, as ondas agitadas sobre a sua vida, e você fala, peraí Deus, deixa eu pegar aqui o controle desse timão, o controle desse barco, porque o Senhor deve estar dormindo, não sei o que aconteceu aí, o Senhor deve estar preocupado com uma outra pessoa, e tomamos o controle da nossa vida das mãos de Deus, e não deixamos Deus opinar sobre nós. Meu irmão, e isso vai só nos gerar inconstância, porque nós vamos pegar o caminho que Deus não tem trilhado para a nossa vida. A inconstância, ela vai impedir principalmente o nosso crescimento espiritual. Lá em Efésios 4:13 diz que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É um processo. E esse processo precisa ser constante na nossa vida. Por isso, meu amado irmão, não deixe de jejuar. Hoje nós vamos entregar 21 dias de jejum. Eu não vou nem perguntar para você se você foi uma pessoa constante nesse jejum. Se você leu os livros que foram determinados para ler. Se você abdicou de uma refeição ou de um alimento. Se nós ali abdicamos do tempo, se nós tivemos um tempo de oração. Ou se a nossa inconstância nos fez, no meio do jejum, parar. Você já teve aquela oportunidade que você está jejuando doce, e você distraidamente vai, pega de um chocolate, aí você lembra, comi o chocolate. O inconstante vai falar o quê? Pequei mesmo, e não volta mais do jejum. Ixi, em Rio, ai Jesus, fala Jeová, hein? Eu não vou nem perguntar, para não ter problemas aqui, mas nós vamos entregar o jejum daqui a pouco, foram 21 dias, fizemos atos proféticos, oramos, buscamos, porque Deus quer que venhamos a crescer na nossa vida espiritual, meu irmão. Não podemos ser pessoas que ora cada dia, talvez meses, só ora na igreja. Precisamos ter tempos de oração com Deus, tempos de relacionamento com o Senhor, de meditação na sua palavra, de leitura de livros que nos edificam, que nos levam a um crescimento para alcançarmos exatamente a unidade da fé e do conhecimento. A Bíblia também nos desafia a sermos firmes e constantes. Em 1 Coríntios 15 diz que, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quantos de nós desistimos do nosso ministério? Desistimos da nossa chamada? Meu irmão, eu quero desafiar esta igreja a nós nos colocarmos por um tempo novo que o Senhor está trazendo sobre nós, sobre a humanidade, sobre a igreja. Deus precisa levantar uma geração que prega o evangelho, e Deus conta comigo e com você para alcançar os perdidos, para fazer a obra a qual Ele nos chamou para fazer. Pastor, mas eu me frustrei, mas eu me decepcionei, eu fiquei ferido, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e hoje eu não quero, meu irmão. Pare de ser inconstante. O que Deus tem para você é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer frustração, é maior do que qualquer decepção. Sabe o que você precisa fazer? É romper com esse espírito de inconstância na sua vida. Rompa hoje esse espírito maldito que está aprisionando vidas, está aprisionando pessoas que têm dons lindos aqui, meu irmão, chamados proféticos aqui.
homens e mulheres que serão profetas, pastores, ministros de adoração, e ficam presos ao passado, e não conseguem romper, e vivem com aquela vida inconstante, mudando, fazendo isso, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, uma hora eu vou no culto todo mês, de repente no outro mês sobe. Meu irmão, Deus não tem levantado uma geração de inconstantes, Ele quer repreender esse espírito sobre as nossas vidas. Por isso Ele está nos dizendo hoje, é tempo de perseverar. Charles Spurgeon diz que, pela perseverança, o caracol chegou até a arca de Noé. Você consegue imaginar o caracol indo para a arca? Você já parou para pensar nisso? Aquela lesminha indo para a arca. Agora minha pergunta, ela conseguiu chegar na arca? A Bíblia diz que Deus trouxe todos os animais viventes da terra. Meu irmão, se até o caracol chegou na arca, perseverando, imagina o caracol indo com aquela concha em cima. Deus falou para mim ir para aquela arca. Talvez demore anos, mas eu vou. Talvez há revelações que Deus trouxe para a sua vida, sabendo que os processos que você iria passar iriam ser difíceis, mas que lá, a arca, te esperando para uma grande promessa, estaria lá. E ainda existe essa promessa para a sua vida. E hoje Deus quer quebrar, e precisamos quebrar toda a inconstância das nossas vidas, e precisamos a partir de hoje, nos levantar como igreja vitoriosa, gloriosa, uma igreja perseverante na fé, na doutrina da sua palavra. Hoje Deus quer nos levantar, primeiro, para quebrar todo espírito de inconstância na nossa vida. Como pastor dessa igreja, eu não quero, em nome de Jesus, ver pessoas inconstantes, e ainda que hajam pessoas inconstantes em nosso meio, o nosso papel é pegar, meu irmão, está difícil, não está? Mas eu estou com você, Deus está conosco, vamos se levantar, vamos caminhar junto, porque Deus tem uma grande promessa para as nossas vidas, meu irmão. Talvez alguns são leões, talvez alguns são tigres que correram para a arca, mas talvez há alguns caracóis, que se perseverarem, alcançarão a promessa. Hoje Deus está nos chamando para quebrar com todo espírito de inconstância na nossa vida. Eu queria que você se colocasse em pé nessa noite.